tempo de crise. E nessa noite, nada melhor do que um especialista para falar sobre os desafios dos casais em um tempo de crise. Eu vou apresentar logo mais esse convidado, é alguém muito especial, é um amigo querido que tem abençoado a minha vida, a minha família e abençoado várias famílias de todo o Brasil. Mas antes disso, eu quero orar com você, quero te convidar, a você que se encontra ao alcance dessa transmissão, a fechar os seus olhos nesse momento, buscar a presença de Deus. Nós vamos colocar a nossa nação diante do Senhor, nós vamos colocar diante do Senhor as nossas autoridades governamentais e também agradecer a Deus pela vida do pastor Sócrates, executivo da Convenção Batista Brasileira, que teve uma melhora significativa e é alvo do milagre de Deus. Deus faz milagres. Ele pode fazer na sua vida e também na sua casa. Eu quero te convidar nesse momento a orar comigo, a fechar os seus olhos. Pai bendito, nós estamos na tua presença e somos gratos pelo privilégio, pela oportunidade de estarmos próximos do Senhor e tê-lo como nosso Deus. Pai bendito, Pai querido, nós mais uma vez colocamos a nossa nação no teu altar. Tenha misericórdia, Senhor, deste povo. Colocamos diante do Senhor também as nossas autoridades, dá a cada autoridade competente sabedoria, dá a cada um deles nesse tempo o entendimento também de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Pai bendito, nós colocamos as famílias enlutadas, aqueles que estão hospitalizados também neste momento, aqueles que recentemente foram diagnosticados também com a doença. Ó Pai querido, tenha misericórdia e pedimos assim que o Senhor use a tua igreja nesse tempo para ser um porta-voz de esperança e levando salvação àqueles que sofrem, que clamam por algo que venha transformar a sua vida, e nós temos esse algo que é Jesus Cristo, Filho de Deus. Assim agradecemos porque o Senhor ainda neste tempo opera milagres. Nós te louvamos pela vida do pastor Sócrates e rogamos para que a cada dia, ó Pai, ele possa restabelecer a sua saúde, estar conosco novamente, exercendo o ministério que o Senhor confiou a ele. Obrigado pela vida do pastor Gilson, pela sua família, pelo seu ministério. Usa o teu servo mais uma vez nessa noite e abençoa, Deus, as famílias que neste momento serão alcançadas por esta palavra. Abençoa as famílias neste momento que estão vivendo crises. Tenha misericórdia de cada um dos nossos irmãos também que sofrem neste momento com conflitos, mas que a resposta que vem do Senhor possa trazer harmonia, paz, salvação. Em nome de Jesus que nós oramos, agradecidos por tudo. Amém e amém. Pois bem, como eu disse, nessa noite nós estamos recebendo um convidado muito especial, amigo querido, botafoguense, carioca, pastor Gilson Bifano. Pastor Gilson Bifano já é um velho conhecido dos capixabas, já esteve aqui em várias ocasiões, em algumas programações da convenção e também de igrejas locais. É alguém, como eu disse, muito querido, muito especial, um homem de Deus, e vale a pena dizer que o pastor Gilson Bifano é parceiro da convenção neste mês de fevereiro, quando a nossa convenção se mobilizou a ajudar vítimas das enchentes em função à chuva que ocorreu no mês de janeiro. O pastor Gilson Bifano e o seu ministério, que ele irá apresentar melhor também, nos trouxe muitos benefícios através daquilo que este ministério tem realizado, inclusive ajuda financeira. E eu quero destacar isso e honrar o pastor Gilson e o seu ministério. Os capixabas são gratos por tudo aquilo que o irmão e o seu ministério têm realizado neste tempo. Pastor Gilson Bifano, pode se apresentar melhor, pode dar um alô, uma saudação também àqueles que nos acompanham. Boa noite, pastor Diego. É com muita alegria que estamos aqui, dessa forma virtual, para conversarmos um pouquinho sobre esse tempo difícil, esse tempo esquisito que estamos vivendo, né? E qual o impacto desse tempo que estamos vivendo no contexto da família, no contexto do relacionamento pais e filhos, no relacionamento conjugal. Então, eu quero parabenizar a Convenção Batista do Estado do Espírito Santo, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe toda a sua equipe, por essa iniciativa, porque nós podemos ver que, através da internet, com certeza, a Convenção Batista do Estado do Espírito Santo tem
chegado a centenas, milhares de famílias, fortalecendo as famílias, abençoando as famílias e sendo presente nesse momento difícil pelo qual o mundo está passando. Então, realmente, eu fico muito feliz de estar aqui com você e a minha oração é que Deus nos abençoe e que Deus abençoe todas as pessoas que estão participando dessa live. Amém, pastor Gilson. E por falar em pessoas que estão participando pela live, a nossa transmissão é pelo Facebook. Se você deseja deixar uma pergunta, você pode participar conosco, deixar a sua contribuição, fazendo a pergunta, pedindo esclarecimento e interagindo conosco. Você é muito bem-vindo para esse momento. Nós vamos começar com uma pergunta, pastor Gilson, que eu acredito que tem permeado aí aqueles que lideram ministérios na área da família. Recentemente, saiu uma pesquisa nos noticiários daquela primeira cidade da China afetada, de onde surgiu a pandemia. O número de divórcios cresceu aceleradamente. Nós estávamos acompanhando também os noticiários da nossa nação, percebemos o quanto o número de feminicídio tem aumentado, e divórcios também no Brasil. A pergunta é, o que nós cristãos precisamos aprender com essa notícia, com essa informação que está sendo trazida? Em relação ao que foi publicado lá na China, nós temos que ter muita tranquilidade e dizer o seguinte, que apenas foi um movimento, né? Não existe ainda dados concretos para mensurar o impacto disso na vida conjugal, na vida pessoal, né? Nas famílias. Então, o que nós vemos foi apenas um movimento. Nós não podemos ainda mensurar qual o impacto da pandemia no que tange a divórcio. Nós vamos ter isso em dados concretos somente no ano que vem, quando os cartórios enviam os seus relatórios para o IBGE, e o IBGE, então, no nosso caso aqui no Brasil, publica a estatística, né, o número de divórcios. Então, ainda é muito cedo para nós fazermos uma afirmação mais precisa em relação ao que aconteceu lá na China. Foi apenas um movimento, mas ainda não podemos ter uma certeza, em termos de números, o impacto disso na vida conjugal das pessoas. Aqui no Brasil, nós presenciamos, nós lemos recentemente, um aumento da violência doméstica, né? Um aumento da chamada do telefone de apoio, de socorro às mulheres. Então, foi detectado um aumento nesse sentido. Isso também nos preocupa, né? Isso mostra também que há um movimento nesse sentido. Mas não quer dizer que eles não sejam irrelevantes, esses movimentos, esses dados, essas notícias não sejam irrelevantes. Elas são importantes, mas, em termos científicos, ainda, principalmente no que tange ao impacto disso na vida conjugal, levando ao divórcio, ainda não podemos afirmar com certeza qual é o estrago, vamos assim dizer, que a pandemia vai causar na vida dos casais. O que nós podemos afirmar com certeza é mais no campo das finanças, tá? Pesquisas já realizadas em outras crises financeiras, econômicas de países que passaram por crises, né? Há um aumento. Aí, nesse caso, sim, há dados científicos que mostram que, no caso de crises financeiras, econômicas, há uma tendência do aumento do divórcio. Isso acontece muito quando um país passa por recessão, desemprego, crise econômica. No ano seguinte, os dados mostram que, naquele ano, houve uma maior incidência de divórcio. Isso aconteceu no Brasil, quando passou por crises financeiras. Isso aconteceu nas grandes crises ao longo dos séculos, né? A crise de 29, a crise na Argentina mostrou isso, que houve um aumento do divórcio na Argentina após aquelas crises financeiras econômicas que o país vizinho apresentou. Então, o que a gente pode falar de concreto, é que o que mais nos preocupa é o resultado da crise financeira que estamos aí ouvindo falar de que vai realmente
se tornar real. E o impacto disso na vida conjugal, no divórcio. Ok, pastor Gilson, é bem explicado essa informação realmente, porque há um equívoco, né, nas informações e foi bem esclarecido. Mas diante da sua fala sobre questão financeira, independente da crise, o que me parece é que a questão financeira ela se evidencia como um dos maiores vilões para esse rompimento conjugal, para problemas. É isso mesmo? Sim, sim, sim. Pesquisas mostram que a área mais vulnerável, a área mais sensível para que haja uma ruptura conjugal tem sido a dificuldade do casal no que tange à situação financeira, né? Existem institutos nos Estados Unidos, aqui no Brasil nem tanto, mas institutos americanos pesquisam casais ao longo de décadas, porque uma pesquisa, Diego Bravin, ela não é apenas uma enquete, não é aquelas perguntinhas que a gente faz no Instagram, não é uma perguntinha que a Correto. gente faz aí no Facebook, é uma pesquisa, para ela ser científica, ela precisa acompanhar os casais ao longo, às vezes, de décadas, né? E com dados concretos, estatísticos, matemáticos. Então, existem nos Estados Unidos institutos que trabalham exaustivamente a dinâmica de vida familiar, a dinâmica da vida conjugal. E, por exemplo, o Instituto Gottman, nos Estados Unidos, que é dirigido por John Gottman, um estudioso do relacionamento conjugal, tem alguns livros publicados no Brasil. Essas pesquisas mostraram o seguinte, que a área de maior problema na vida conjugal, em primeiro lugar, é a área financeira. Não importa se o casal ganha muito ou pouco, mas as finanças é que levam muitas vezes à ruptura conjugal. E aí nós fazemos um link com a crise financeira. Então, se os casais eles têm dificuldades de trabalharem a questão financeira, quando tudo está estável, imagina quando uma crise se apresenta. Então, o que mais preocupa é a questão do que vai acontecer com a economia, tá? E qual o impacto disso na vida conjugal, levando muitos casamentos ao divórcio. Ok? Ok. Pastor Gilson, nós temos uma pergunta aqui do Júnior Braga, pastor Júnior Braga, um abraço para o irmão. As finanças exercerão um grande impacto significativo no número de divórcios? Eu acho que é o que a gente acabou de conversar aqui. Sua percepção é que poderá trazer, né? Sim, sim, sim. Com certeza. Isso já existem dados concretos, pesquisas, estudos mostram isso. Ok. Pastor Júnior, um abraço para você. Uma outra pergunta aqui do pastor Isaías Barbosa, de São Gabriel da Palha. Obrigado, pastor Isaías, por participar conosco aqui mais uma vez dessa conferência. Ele pergunta: não é a intolerância que já existia entre os casais que agora, por estar mais tempo juntos, tem se aflorado, pastor Gilson? O que a gente tem dito, pastor Diego, é que casais que estavam com seus casamentos estáveis antes da pandemia vão passar pela pandemia sem muitas turbulências, tá? Mas casais que já estavam com uma vida conjugal empobrecida, com dificuldade, vão ter mais dificuldade em passar essa pandemia. Então, tudo depende de como o casamento estava estruturado, como estava a saúde conjugal. Eu comparo o casamento como se fosse um próprio corpo, né? Quando o nosso corpo está com uma boa imunidade, uma imunidade saudável, alta, os vírus podem atacar e o próprio corpo vence os vírus, né? Então, a gente percebe isso. Quando o casamento está bom, uma crise, é claro que pode afetar no dia a dia, um dia sim, outro dia também, talvez, a dinâmica do relacionamento conjugal, mas não vai afetar na estrutura
do casamento. Então, casais que estavam mal no casamento antes da pandemia vão ter mais problemas da convivência durante a pandemia. E casais que estavam bem, que estavam com um bom relacionamento antes da pandemia, com certeza podem ter momentos de estresse, tá? Porque estamos numa fase de isolamento. Isolamento gera estresse, tá? Isso é natural, mas, no geral, esse casamento vai passar bem esse período da pandemia. Ok, interessante a sua ilustração, né? Então, a nossa imunidade é o afeto, a cumplicidade, o amor, a relação com Deus que nos aproxima, e isso nos deixa imunes em um momento como esse, né? É Pastor questão, Gilson. é questão de resiliência, né? A palavra Correto. resiliência é uma palavra muito útil para ser aplicado nesse momento, né? É preciso que os casais cultivem essa resiliência para que, quando vem uma crise, os casais tenham condições de absorverem a crise e continuarem a vida de forma normal, né? Então, tudo é Correto. questão de resiliência. Resiliência, correto. Só para a gente fechar aqui um pouquinho, a gente discorreu um pouquinho sobre a questão financeira e por várias vezes esse tema aqui foi citado por nós. Só para a gente fechar, há algum conselho, pastor Gilson, para esse momento no que tange a questão financeira? Não estou falando de um planejamento estratégico, nada disso, mas nessa relação entre o casal, alguma recomendação, alguma percepção que você poderia trazer para a gente, que seria benéfico para que a gente possa enfrentar esse momento? Os casais têm muita dificuldade, né, de conversarem sobre vida financeira. Eu sempre tenho dito em nossas Correto. palestras que existem 3 temas muito difíceis de serem conversados em família. É a questão da sexualidade, a questão da morte e a questão das finanças, né? Então, é preciso que se converse, transparência. Então, é preciso a gente entender esse momento. Tudo é o diálogo, né? Para que um apoie o outro, um saiba de como estão as finanças, para que todos caminhem de mãos dadas nesse momento mais de turbulência e mais de aperto financeiro. Então, é preciso diálogo, é preciso capacitação, tá? Os casais, as famílias precisam se capacitar nesse sentido, na questão da educação financeira, para que possam viver não somente na pandemia, mas o pós-pandemia, porque a questão da finanças vai ter um impacto muito forte na vida conjugal e também familiar. Ok. O pastor Ronaldo Carneiro do Nascimento de Iconha. Um abraço, pastor Ronaldo, e os nossos irmãos queridos da Igreja Batista de Iconha, terra querida. Pastor Ronaldo pergunta: cite, se possível, uma dica como o casal pode driblar o tédio na pandemia e fora dela. Boa pergunta, pastor Ronaldo. Um abraço para você. Ontem mesmo eu estava com a minha esposa assistindo a televisão, né? Então, um canal por assinatura falou ali sobre o que deve fazer, cozinhar, ler livro, tal. Ok, o ideal seria isso mesmo, né? Mas nós estamos aí há mais de 40 dias, né? Isolados. Isso gera estresse, tá? Então, não fique pensando que o seu casamento está à beira de um divórcio, se rolar um estresse, né? Durante essa pandemia. Tá? Então, é importante compreender isso, compreender que o estresse faz parte, tá, da relação, dar limites, né? Respeitar o estresse do outro. Talvez a esposa tenha o seu dia de estresse, o outro dia seja o seu dia de estresse. Então, um respeitar o outro, um saber do time do outro e trabalhar com o estresse, trabalhar com esse momento, porque isso vai depender muito também, a questão do estresse, pastor Diego, vai depender muito das questões, por exemplo, onde a pessoa mora. Tá? Então, se tem, por exemplo, 6 pessoas num apartamento de 60, de 70 metros quadrados, a possibilidade de estresse vai ser maior, entende?
vai depender da questão geográfica, onde a casa está situada, quantas gerações estão presentes dentro daquela casa. Por exemplo, eu conheci uma vez uma família que tinha 4 gerações dentro de um próprio apartamento, um apartamento talvez de 80, 70 metros quadrados. Então, tinham 4 gerações ali presentes, né? Então, tudo vai depender dessas questões, né? Apartamentos com 80 metros quadrados, 70 metros quadrados, 60 metros quadrados, com 6 pessoas. Então, isso vai ter mais estresse do que um casal que está morando num apartamento de 100 metros, 120 metros quadrados, um casal que mora só ele e a esposa, só o casal, entendeu? Então, respeitar, saber que isso é natural, tá? Isso não é uma questão espiritual, não é falta de oração, não é falta de espiritualidade, faz parte do nosso emocional, entendeu? Mas e conversar, tá? Porque isso vai passar. Então, paciência, né? Isso vai passar. Eu costumo dizer que é o mesmo do dilúvio, né? Quando Noé entrou na arca, né? Foram 40 dias de muita tempestade, mas um dia a chuva passou e eles saíram da arca e continuaram a vida, né? Então, às vezes, quando está viajando de avião também, a gente percebe que, de repente, o piloto diz: olha, aperta os cintos porque vão passar em turbulência. Não vai ser uma turbulência, vai mexer um pouquinho, mas vai passar, né? Então, acho que nós temos que ter essa perspectiva, né? Não vale a pena ficar brigando seriamente, né? Nesse momento, porque isso vai passar, com certeza. Esse ano vai ser um pouco diferente. Eu acho que esse ano vai ser um ano muito atípico, tá? Esse ano, eu disse para minha esposa ontem, esse ano é para a gente sobreviver. Esse ano é um ano para sobreviver. Sobreviver em todos os sentidos, né? Pensar em coisas novas só para o ano que vem mesmo, que, na minha opinião, porque as coisas só vão voltar ao normal quando a vacina estiver disponível. E uma vacina leva aí 18 meses desde o início, quando foi descoberto o vírus, né? Então, por aí. Ok, nós estamos aqui na nossa conferência família, recebendo nessa noite um convidado muito especial, pastor Gilson Bifano, do Rio de Janeiro, especialista nessa área de casais e tem dado a sua contribuição ao longo dos anos em todo o Brasil com o seu ministério. E você pode enviar a sua pergunta, você que nos acompanha pelo Face, pelo Instagram, você é muito bem-vindo e pode participar enviando a sua pergunta. Pastor Gilson, o pastor americano Gary Chapman, que escreveu o livro As 5 Linguagens do Amor, ele traz uma abordagem sobre estas linguagens. A pergunta qual a importância de conhecer a linguagem do outro? Aliás, qual é a importância do diálogo nesse tempo? Sim, com certeza. O diálogo ele é importante em todos os momentos da vida conjugal. Eu costumo dizer o seguinte, que a comunicação no casamento ela não é uma área da vida conjugal, mas ela permeia todas as áreas da vida conjugal. O casamento ele tem compartimentos, né? Estão interligados. Vida financeira, sexualidade, educação de filhos, uso do tempo do lazer, relacionamento com a família de origem, espiritualidade. Então, são áreas da vida conjugal. E a comunicação ela permeia todas essas áreas. E entra aí a questão do diálogo, né? Daí, existe uma grande necessidade de nós capacitarmos os casais a saberem dialogar, né? Então, por isso que é importante o Ministério com Casais. Os pastores estão me ouvindo hoje aqui, é muito importante você ter um ministério com casais, porque quando se trabalha com casais, fortalece os casais. E casais fortes, casamentos fortes, eles têm mais condições de passarem bem pelas crises. E nós estamos passando por uma crise agora. Então, o diálogo ele é importante, tá? Então, existem várias formas de você conversar, de dialogar.
É muito difícil, às vezes, para um casal dialogar, conversar, como adultos, né? Existem técnicas que nós aprendemos sobre o diálogo, mas, em síntese, eu diria o seguinte: procurem conversar como adultos, né? Escolha um tema, converse sobre aquele tema, ouça o outro, respeite a opinião do outro. Se tem um conflito em termos de ideias, em termos de posições, procurem entender o outro, compreender o outro e cheguem a uma conclusão, né? Negociem o valor da negociação em relação a um ponto de vista diferente. Então, o diálogo está dentro do tema comunicação conjugal. E a comunicação é importante para todas as áreas do casamento. Você me falou agora do Gary Chapman, né? E ele fala das 5 linguagens do amor, e uma das linguagens do amor é atos de serviço, né? Então, nós estamos num momento muito bom para todos demonstrarem atos de serviço, fazendo coisas dentro de casa, fazendo a faxina, cozinhando, lavando a louça, varrendo o chão. Isso a família toda pode fazer. O dia da faxina, que é uma demonstração de amor, que é atos de serviço, né? Aqui em casa, o dia da Legal. faxina é sexta-feira, de manhã. Então, a gente faz a nossa faxina aqui às sextas-feiras. Eu lavo o banheiro e a Beth varre o chão, depois eu passo o pano úmido, e são demonstrações de amor, que é ato de serviço, né? Acho que isso é muito importante nesse tempo de isolamento familiar. Ok. O pastor Isaías Barbosa está dizendo aqui que a boa sugestão, na verdade, é ouvir os CDs com as palestras do pastor Gilson Bifano. Obrigado, pastor Obrigado. Isaías. Obrigado, pastor Zé. Pastor, Deus abençoe. pastor Gilson, você falou aí um pouquinho sobre ministério de casais nas igrejas. Então, você recomenda que toda igreja tenha um ministério de casais. Foi o que eu entendi? E se isso é uma verdade, para o pastor que está ouvindo, para o líder, para o membro de igreja, quais são os passos principais? O que a gente precisa de identificar no primeiro momento para abrir, inaugurar um ministério de casal em uma igreja, para que ele possa funcionar, para que ele possa ser relevante? Quais são as dicas aí que você daria para os nossos líderes que estão nos ouvindo nesse momento? Uma vez eu e minha esposa fomos a Angola, e o angolano tem um jeito de falar o português muito parecido com o português de Portugal, né? E Uhum, às vezes o pastor falava verdade. sobre a importância de ter trabalho com casais, tal, e tinha uma irmã muito simpática, e ela falou assim: é família, pastore, é família. Então, eu sempre me lembro daquela irmã e dizer o seguinte, que antes de ministério com casais, nós temos que pensar a família, né? O ministério com famílias. É uma tendência nossa associar ministério com famílias somente a ministério com casais. Então, a Correto. igreja deve trabalhar a família. E, dentro do ministério com famílias, ter o ministério com casais. Eu sempre digo que o ministério com famílias é como se fosse um guarda-chuva. Tá? E, debaixo desse guarda-chuva, tem vários ministérios que tocam a família. Ministério com Uhum. solteiros, ministério com noivos, ministério com homens, ministério com mulheres, ministério com Uhum. casais. Tá? Então, antes mesmo de pensar em ministério com casais, eu desafio aos pastores, a todos que estão nos ouvindo nesta noite, a pensarem em termos de ministério com famílias. Uhum. Tá? E, dentro do ministério com famílias, o ministério com casais. Porque os casais estão em contextos familiares, estão dentro Uhum. de famílias. Né? Então, é claro que é importante ter especificamente um ministério com casais, mas o ministério com famílias ele está acima do ministério com casais. Então, começa a pensar sobre o ministério com Boa famílias. dica. Nós temos um curso
online, um curso na forma de EAD, ensino à distância, que os pastores podem fazer esse curso, até mesmo nesse período de isolamento, tem mais tempo, né? Um curso com 9 horas de duração, onde nós abordamos ministério com famílias. Porque nas igrejas, pastor Diego, nós temos várias pessoas que vivem em famílias, em contextos diferentes. Eu sempre digo que existem alguns tipos de famílias, né? A família conjugal, que é aquela família formada só por um homem e a marido e a esposa sem filhos. A família nuclear, que tem o pai, a mãe e os filhos. A família nuclear, você, por exemplo, antes dessa menina linda nascer, você estava dentro de uma família conjugal, era você e a sua esposa. Depois que sua filha nasceu, passou a ser uma família nuclear, você, a sua esposa, a sua filhinha, ok? Tem a família monoparental, que é a família formada por pessoas solteiras, tá? Família monoparental. Tem a família monoparental, é a família formada por pai ou mãe criando os filhos sozinhos, né? Monoparental. São famílias que se formaram a partir de um divórcio, de uma viuvez, de uma adoção, de uma gravidez fora do casamento. Então, são chamadas famílias monoparentais. Tem a família unipessoal, que é a família formada por pessoas solteiras que não têm filhos. Tá? Tem a família mosaico, são aquelas famílias que pessoas que estão envolvidas no segundo, terceiro casamento, com filhos em casamentos anteriores. E tem a família ampliada, que é essa grande família, né? A família extensa. Então, a igreja ela tem que trabalhar com esses tipos de famílias. Porque, às vezes, a gente constrói uma igreja somente para casados. Tá? A gente tem que ter muito cuidado, os pastores estão me ouvindo aqui, muito cuidado para você não passar uma imagem que a sua igreja é somente para uma igreja de casados. Tá? A sua igreja deve ser uma igreja que acolha o adulto solteiro, que acolha a família monoparental, é aquela mãe que cria a sua filha sozinha, os seus filhos sozinhos, aquele pai solteiro. Tá? É aquele casal que está no segundo, terceiro casamento, que ele foi alcançado pela graça e agora está dentro do corpo de Cristo. Então, não faça da sua igreja uma igreja só para casados, ou uma igreja para famílias nucleares apenas, mas uma igreja que acolha os tipos de famílias aceitáveis, né? De acordo com aquilo que a gente encontra na Bíblia. Muito boa a sua fala, pastor Gilson. Estava ouvindo e pensando, na verdade, a família é a primeira instituição, ela existe antes da igreja. A igreja, ela se torna igreja por causa da própria família. Então, a importância de a igreja ter essa identidade, de ter essa essência, de respirar a família, e realmente, quando a gente pensa em família, a percepção, em primeiro lugar, são os casais. A gente esquece das gerações, esquece de todo um contexto que você tem trazido aí. Eu gostei da palavra e fica aí a dica para todos nós. A gente precisa construir, pastor Diego, uma igreja centrada na família. É claro que a igreja está centrada em Cristo, tá? Quando eu falo uma igreja centrada na família, não estou tirando Cristo, né? Nós precisamos construir igrejas centradas na família. Quando eu digo igreja centrada na família, é aquela igreja que entende que a família é muito importante para o cumprimento da sua missão. Porque quando a gente percebe no Velho Testamento, a gente pode ver o seguinte, que as guerras, as conquistas, a conquista da terra de Canaã, como se deu? Através de clãs, os clãs, através das tribos. A ideia de tribo no Velho Testamento é família, é clã. Correto. Né? Então, a conquista da terra prometida foi por tribos, por clãs. Tá? Quando a gente percebe no Novo Testamento, a igreja primitiva ela nasceu dentro de lares, dentro do contexto familiar. Jesus entrou e batizou Zaqueu, por exemplo. Lá no Novo Testamento a gente percebe Lídia,
né, que foi batizada, ela e toda a sua família. Então, a igreja precisa fazer um trabalho que inclua a família como ponto central. Eu tenho dito muito isso, no meu curso eu falo sobre isso, se os pastores estiverem interessados, depois vou dar o meu contato para vocês. A gente precisa entender o seguinte, que todas as organizações elas devem estar voltadas para o fortalecimento familiar. Tá? Então, eu até uso essa expressão aqui, né? Aqui eu tenho 4 dedos aqui, vou botar aqui 4 dedos, né? Então, vamos pensar que aqui tem o Ministério Infantil, aqui tem o Ministério de Evangelismo, aqui tem o Ministério da Música, aqui tem o Ministério de Ação Social, por exemplo. O Ministério com Famílias, ele não está nem acima nem abaixo. O Ministério com Família, ele transpassa, né, esses ministérios aqui. Tá? Então, todos os ministérios devem ter uma união para o fortalecimento da família. Então, por exemplo, o Ministério Infantil, capacitar as crianças para serem obedientes, para serem bons filhos. O Ministério de Ação Social, levar as famílias a serem famílias que praticam o bem. O Ministério de Evangelismo, capacitar as famílias a serem famílias evangelizadoras. Ministério de Missões, levar as famílias a serem famílias missionárias. Então, tudo passa, né, pela família. Então, todos os ministérios devem estar... O Ministério com Famílias, ele é um ministério que não está acima, como já disse, nem abaixo. Ele vai, assim, é transversal, né, a todos os ministérios. Isso é uma coisa que a gente não pensa quando se fala em família. Por exemplo, o Ministério da Música. Como isso pode acontecer? Reúne, por exemplo, o Ministério com Família, vamos fazer uma cantata falando sobre a importância do casamento, vamos fazer uma cantata sobre a importância da família. Então, tudo isso é Ministério com Famílias. A gente linka muita atividade, eventos, a ministério, mas o ministério também é eventos, mas também é, acima de tudo, programas. Ok, pastor Gilson, tratando dessa parte aí de espiritualidade, vida devocional, família, a igreja, na verdade, é o povo de Deus, e o povo de Deus é a família. E nesse momento a gente percebe que todo o nosso olhar está para dentro das nossas casas, dos nossos lares. Qual a importância e como fazer isso em família, a realização do culto no lar, que havia se perdido por muitos anos, uma evidência do Ministério Batista é o culto no lar. Todos nós aprendemos isso, fomos criados dessa forma, e me parece que com o tempo nós fomos trocando o culto no lar por outras ocupações. Qual a importância, na sua opinião, especialmente nesse momento? Voltando um pouquinho lá atrás, pastor Diego, eu falei sobre pesquisas, né? Pesquisas com famílias. Certo. E pesquisadores de universidades americanas se reuniram, sociólogos, no encontro, para responder a seguinte pergunta: quais são as características de uma família forte? Inclusive, o mês da família tem esse tema, famílias fortes, igrejas fortes, né? Então, os sociólogos, os pesquisadores, elencaram 8 características de famílias fortes. O que são famílias fortes? São aquelas famílias que vencem os obstáculos, vencem as crises, né? Eles estudaram famílias que, durante décadas, passaram por crises financeiras, por perdas, por morte, por desemprego, por doenças. E essas famílias não se desintegraram. E então eles começaram a pesquisar o seguinte: o que essas famílias tinham, né, que não se desintegraram? Então eles elencaram 8 características. 2 delas são as seguintes: cultivo de uma vida religiosa saudável, né, que nós podemos traduzir como espiritualidade, tá?
E nessas famílias também havia a presença das tradições familiares. Tá? O que são tradições familiares? Tradições familiares são aquelas coisas que nós fazemos em família. Por exemplo, Natal, o almoço de domingo. E aí você falou no culto doméstico, né? A realização de culto doméstico. A família ir junto, né? Todos juntos, para a escola bíblica dominical. Tá? Então, aquele ato de sair juntos, saírem juntos, o pai, a mãe, saírem juntos da casa. Né? Não é um na frente, outro atrás, não. A família sair junto, todos os membros juntos para a igreja. Tá? A realização do culto familiar, o almoço aos domingos. Então, o que a gente percebe? Por que as famílias estão se desintegrando? Porque não estão cultivando isso. Né? Não estão cultivando a espiritualidade, que é a oração, que é a devoção, tá? Que é a leitura da Bíblia, esse corre-corre, né? É o secularismo. Nós estamos vivendo num mundo sem Deus. Isso aí leva a outras reflexões. Nós estamos numa sociedade contra a família. Tá? Então, até a década de 60, até a década de 70, nós tínhamos uma sociedade pró-família. Você nasceu que ano, Diego? Pastor Diego? 81. 81. 81, né? Então, por exemplo, até a década de 70, nós não precisávamos tanto de ter ministério com famílias nas igrejas, porque a própria sociedade já era pró-família. A educação era pró-família, não tinha televisão, as leis eram pró-família, as famílias moravam em cidades pequenas, então os vizinhos ajudavam-se mutuamente na criação das crianças. Tá? Hoje não, hoje a gente vive numa sociedade contrária à família e leva a família a não pensar em Deus, não cultivar a espiritualidade, esse corre-corre frenético que não dá tempo de você ler a Bíblia, de você dedicar um tempo à oração, de reunir a família, porque um tem que sair 6 horas, 7 horas, pegar o ônibus, fazer estudo, tem o estudo, depois tem um curso de inglês, tem aula de natação, tem tantas coisas, e não se dá tempo para a família se reunir. Né? Então, eu acho que é um momento, até essa pandemia, para recuperar isso. Nós temos tempo hoje para sentar à mesa, né? Ao redor da mesa, porque antigamente as famílias faziam isso, é a tradição familiar. Nas casas, antigamente, as mesas eram grandes. O móvel mais importante da casa era a mesa, não era a televisão nem o sofá. Por que as famílias eram fortes? Porque a mesa era a mais importante. Então, existem pesquisas que mostram o seguinte, que famílias que almoçam juntas ao redor da mesa são famílias mais fortes. Crianças, por exemplo, que almoçam com seus pais à mesa têm melhor desempenho na escola, têm a autoestima mais elevada. Então, é um tempo dessa pandemia para resgatar isso, né? Para resgatar o culto familiar, resgatar a refeição ao redor da mesa, a família ter o dia da faxina. Antigamente, as famílias tinham o dia da faxina, hoje não. Hoje é muito mais simples, né? Mas antigamente as famílias tinham o dia da faxina, geralmente era sábado. Você é mais jovem, né? Então, o dia da faxina era sábado, e todo mundo trabalhava. Eu costumo dizer o seguinte, que não tinha enceradeira. Eu sou do tempo, Diego, não sou tão velho, não, né? Que tinha um esfregão. Você pode perguntar aí no YouTube, quem que conhece sabe o que é um esfregão, entendeu? Tinha que passar no chão, mas aquilo era importante para as famílias. Então, esse tempo de isolamento, esse tempo que o mundo parou, né? O mundo parou, as coisas estão acontecendo em casa. Nós podemos recuperar tudo isso. Por exemplo, famílias fortes são famílias filântropas, né? É hora de ajudar as pessoas. Ontem nós fomos levar uma cesta básica para uma pessoa que está com dificuldade, né, financeira. Então, pegamos algumas coisas aqui no armário, enchemos 2 sacolas e fomos levar para uma pessoa. Então, tudo isso
é muito bom. E é um tempo para recuperar todas essas coisas que são importantes para o fortalecimento da família. Amém. Pastor Gilson, nós já estamos chegando na nossa reta final. É uma pena, mas nós precisamos de encerrar logo mais. Eu queria que você falasse um pouquinho do seu ministério. Acho que o irmão foi fundador, né, desse ministério. Eu queria que falasse um pouquinho da sua atuação, aquilo que pode ser oferecido às nossas igrejas. Fala para a gente um pouquinho, Sim. pode fazer as suas considerações finais também. Pastor Diego, nosso ministério é o Ministério Cristão de Apoio à Família, Oikos. Oikos quer dizer casa, lar, família, né? O Ministério Oikos é um ministério que tem por missão advogar a importância da família e promover o seu fortalecimento. Nós não somos uma igreja, nós somos uma instituição de apoio à igreja no trabalho com famílias. Então, por exemplo, nós temos um material muito bom, eu faço um apelo aqui aos pastores, para que adquiram o material do Mês da Família desse ano. Você pode adquirir agora mesmo no site, se você puder colocar aí no chat, é www.mesdafamilia.org.br. Então, tem todo o material para a igreja celebrar o Mês da Família, pode ser em virtual, tem coisas assim fantásticas. Então, é o mesdafamilia.org.br. Você pode adquirir o material e você vai receber em 10 minutos no seu computador tudo que nós preparamos. Tá? Nós temos no Ministério Oikos, pastor Diego, cursos. Nós temos um curso sobre Ministério com Famílias. Então, é um curso de 9 horas que você pode fazer online, na forma de EAD. Tem apostila, tem exercício. Então, pastor, se você quer repensar sobre Ministério com Famílias, acesse o nosso curso sobre Ministério com Famílias e você vai ver quanto nós podemos abençoar a sua igreja. Tá? Então, é só curso ministeriocomfamilias.com.br. Tá? Ministério com Famílias, você pode fazer esse curso que vai ser uma bênção na sua vida. Nós temos literaturas, nós temos 7 revistas de estudos bíblicos para a família que você pode fazer com a sua igreja. Nós temos um programa, pastor Diego, chamado Livres para Amar a Maneira de Deus. É um programa de discipulado conjugal. É um programa de discipulado para casais. São 10 temas ligados à família, a casamento. Então, tudo isso você pode fazer na forma EAD, você pode ser preparado, ser um mentor de casais na sua casa. Eu não preciso ir até Vitória, eu gosto muito de ir a Vitória, e sempre quando eu vou a Vitória é aquela muqueca, né? Para mim isso é muito importante, né? Mas eu não preciso ir a Vitória dar esse curso, está na plataforma de EAD. Então, são coisas que nós podemos abençoar as famílias. E temos um programa, pastor Diego, chamado Rede de Igrejas para o Fortalecimento de Famílias, onde eu ajudo a igreja a fazer trabalho com famílias de janeiro a janeiro. Porque família é todo dia, todo mês. Né? E você pode, então, você que está me acompanhando, pode nos seguir no Instagram. Tá? Então, procure aí, Ministério Oikos. Ministério Oikos. Oikos, que é O-I-K-O-S. Ministério Oikos. O-I-K-O-S. E você pode nos seguir no Instagram. E também pode seguir a mim também, Gilson Bifano. Tá? O nosso site é ministeriooicos.org.br. E você pode mandar e-mail para nós. Nosso WhatsApp é 21 99 123. Se o seu membro da equipe puder colocar no chat do YouTube, né? É 21 99 123 2259, tá? É o nosso WhatsApp. E nós fazemos muita coisa. A gente tem webinário, conferência. Semana que vem eu vou ter uma teleconferência sobre violência doméstica, o papel da igreja no trato e na prevenção da violência doméstica. Porque trabalhar com famílias, pastor Diego, é trabalhar essas coisas difíceis. Família tem problema de violência doméstica, família tem problema de abuso sexual,
família tem problema de pornografia. Porque a Bíblia diz o quê? O mundo jaz no maligno. Né? Então, nós, como pastores, precisamos olhar a família com o olhar real, com a graça de Cristo, ministrar essas famílias que são vítimas do pecado. Né? Então, tudo isso é influência do pecado. Nós precisamos ajudar as famílias a ficarem mais perto de Cristo, né? Mais ao pé da cruz. Essa é a nossa visão. Obrigado, pastor Gilson, pela sua participação. Um abraço para você, para toda a sua família. Que Deus continue abençoando ricamente o seu ministério. Nós estamos construindo parcerias aí futuras para você, Batista Capixaba, adquirir os materiais do Ministério de Família. Em breve nós traremos algumas informações, mas siga, conheça o ministério para que você possa ser abençoado. Nosso tempo é curto. Pastor Diego, sim, não sei se a sua esposa está aí Gilson. do lado, a sua esposa está aí, não sei, que às vezes a criança já dormiu, né? Mas estamos em família, isso é interessante, se ela puder ver, claro, porque às vezes ela colocou aquele neném para dormir, né? Estão falando em família, nada mais interessante do que terminar vendo essa família bonita, né? Que Deus deu a você, a sua esposa e o bebezinho, Okay. Coisa linda, né? É apenas uma ideia, não sei se ela pode participar. Ela está colocando a criança para dormir? Nesse momento fica um pouquinho difícil. Mas, pastor Gilson, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Se quiser chamar a sua esposa para entrar na tela, pode chamar lá, também. Foi essa hora aqui agora. Muito bom ter você conosco, teremos outras oportunidades. O tempo é curto, mas foi um tempo abençoador. Você tem um material aí disponível nas nossas plataformas, os contatos também do pastor Gilson Bifano serão disponibilizados. Que Deus abençoe você, pastor Gilson, a sua família, e obrigado pelo ministério maravilhoso, excelente que você tem exercido. Irmãos, nós estamos chegando ao final desta live e desta conferência família, que, como eu disse, já está nas plataformas da nossa convenção, mas eu tenho uma informação muito importante. Nós entramos nessa semana em uma campanha chamada Esperança, onde cada batista do Estado do Espírito Santo estará orando por apenas uma pessoa que ainda não entregou a sua vida a Jesus. E, em especial, estaremos orando também pela família, por aqueles membros da nossa família que não entregaram a sua vida a Jesus. Então, quero te convidar para mais um desafio a orar por uma pessoa que não entregou a vida a Jesus. Durante esta semana, nós estamos estimulando para que cada batista tenha um ato de gentileza, se aproximando desta pessoa, fazendo uma ligação, ore por essa pessoa, ofereça ajuda neste momento. Neste domingo, nós estamos convocando as nossas igrejas para um dia de 24 horas de oração e jejum em prol as vidas que ainda não conhecem a Jesus pela salvação do Estado do Espírito Santo. É tempo de semeadura, mas também é tempo, irmãos, de colheita. Então eu quero te convidar a participar desta campanha chamada Esperança na próxima semana, do dia 27 ao dia 2 de maio, na segunda-feira até o sábado, sempre às 19 horas, nós estaremos exibindo uma série de conferências evangelísticas. Não é para crente, não é para pastor, não é para igreja, é para o não crente. Então você vai ligar para essa pessoa, você vai enviar o link para que essa pessoa possa participar, para que ela possa assistir, para que ela possa receber a palavra de Deus. Já pensou se 83 mil pessoas entregarem as suas vidas a Jesus? Ou quem sabe uma pessoa, haverá festa no céu. Então, se envolva, esteja engajado nessa campanha. No dia de ontem, os batistas foram desafiados a mudar o seu perfil nas redes sociais. Como você observa, o meu já foi alterado. E no banner está: Jesus Cristo é a nossa esperança. Eu quero te desafiar a fazer parte deste grande movimento de oração e de evangelização. E quero te convidar também a acompanhar no dia de amanhã 2 lives muito importantes. Anote aí na sua agenda, amanhã às 10 horas da manhã, nós estaremos trabalhando ou enfatizando o tema oração, a chave para vencer o mal. Oração, a arma para vencer o mal. E os nossos convidados são o pastor Doronésio Pedro de Andrade, ex-presidente da convenção e pastor da primeira Igreja Batista de Vitória, e o pastor Guilherme Ximenes Amorim, da Igreja Batista Betel, na cidade de São Paulo. E às 15h30 nós estaremos realizando uma live, fazendo um lançamento de primeira mão para você, batista capixaba,
de um Semear EAD, cursos gratuitos à distância. Você e a sua igreja poderão ser capacitados nas mais diversas áreas eclesiásticas, ministeriais da igreja. Então, você não pode ficar de fora. A turma do CETEBS estará conosco, pastor Volmar Kraus e pastor Vanderlei Lima, coordenadores de teologia e da área pedagógica, também estarão participando dessa live às 15h30. Tem muita coisa acontecendo, não fique de fora daquilo que Deus está fazendo através da sua denominação. Se uma igreja é forte, imagina 722 igrejas, 83 mil batistas, unidos como um só corpo e uma só família. Juntos nós somos mais fortes e juntos podemos fazer muito mais. Não se esqueça, Jesus Cristo é a nossa esperança. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família e até a próxima. Deus abençoe a todos. Tua graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará, até que ele venha, até que ele venha. Cristo, a esperança que ao mundo vou levar, até que ele venha, até que ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Tua graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar o teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós, de nós. Se eu não for,
viver.